Oi, eu sou Vieira Júnior, Sou a Maria Vitória. o microfone tá ligado? Sim. E juntos nós estamos aprendendo Aprendendo com a com a palavra. palavra. E hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 16, versículo 13. A confissão de Pedro. e enquanto isso vamos dando frutas para a Dorinha. Você dá frutas para o seu cachorro? Eu dou para o meu. Bom, a confissão de Pedro. Antes, gente, quem está acompanhando aqui, quem está gostando, se inscreve, curte, ativa o sininho, deixa comentário e manda esse vídeo para mais pessoas. A gente está estudando, lendo a palavra aqui, aprendendo com ela de forma bem intuitiva mesmo, nada teológico. Então, se você estiver gostando, manda para mais pessoas. E se a gente cometer algum erro aqui, a gente volta no próximo vídeo e se retrata, tá bom? Deixa o comentário aqui. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, era um lugar, interrogou os seus discípulos dizendo, fez umas perguntas ali. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então Jesus perguntou para eles assim, ó, o que estão falando que eu sou? O que vocês estão ouvindo aí? Fala as fofoca. Isso que Jesus quis saber. E eles disseram, uns, João Batista. Você lembra que João Batista era o profeta que pregava antes de Jesus? João Batista que foi morto, Sim. né? Então, uns diziam que ele era o próprio João Batista. Alguns judeus, eles acreditavam nessa coisa de... Não era reencarnação, mas era como se a pessoa voltasse com a mesma missão da outra, sabe? Então, Jesus seria o próprio João Batista, ou o próprio Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Jesus estava sendo mais um profeta. É essa que é a mensagem aqui. Ele não era filho de Deus. Ele era mais um dos profetas. Jesus disse, e vós, quem dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui, um adendo, né? Uma coisa que eu já pesquisei e que eu sei. Os judeus, eles esperavam o Messias. Messias quer dizer o Salvador, o enviado, aquele que vem para salvar mesmo, né? Para libertar. Isso significa Messias. O desbravador e tudo mais. Só que a palavra Messias, para os judeus, os hebraicos, né? Em hebraico, ela é uma palavra usada entre os nobres. Então, como que os nobres diziam assim, os fariseus, os saduceus, que a gente leu aqui, né? Os escribas, eles diziam assim, nós estamos esperando o Messias, certo? Os ricos. Era uma palavra requintada. Como que os pobres diziam o Salvador, o desbravador, como que eles chamavam? Existia uma outra palavra que é sinônimo. Só que os pobres não conheciam a palavra Messias, ou era uma palavra muito rebuscada. Você já me falou isso, esqueci. Os pobres se referiam como Cristo. Isso. Então, Jesus passou a ser chamado pelos pobres de Cristo, que significa Salvador. A mesma coisa. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro que acertou, deu a resposta certa. Ó, você é o Filho de Deus, o próprio Cristo. E Jesus falou, parabéns, você está acreditando não na carne, não no Jeremias, no João Batista, você está acreditando no Pai. Eu sou o Filho de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui Jesus muda, né, a forma como Simão. Simão era o nome real dele. Jesus muda o nome dele. E aí ele passa a se chamar Pedro. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vou continuar aqui, depois eu quero fazer um comentário. Bom, aqui. Então, aqui é um trecho, por exemplo, que a Igreja Católica utiliza
para dizer a importância do Papa. Vocês sabem muito bem que o Papa ele é o substituto de Pedro. O primeiro Papa foi Pedro para a Igreja Católica. Só que nesse cenário aqui, a Igreja Católica ainda não existia. Quando Jesus se refere à igreja, né, Pedro, tu és rocha, sobre ti edificarei a minha igreja, é nítido que Jesus está dando a Pedro, assim como deu aos discípulos, mas a Pedro ele me parece que dá uma responsabilidade maior, que é de ir e de pregar. Para uns, Deus dá alguns dons. Mateus, por exemplo, foi o que escreveu o evangelho talvez o mais detalhado. Lucas também escreveu um lindo evangelho. Marcos, outro. João, o poeta dos evangelhos. A Pedro foi dada a missão de evangelizar. Muito por quê? Porque Pedro, dá para notar que ele é a pessoa mais atirada. Ele pergunta para todos, quem dizem que são? Ele chega, ó, se é o Cristo, se é o Filho de Deus, é ele que depois vai lá e briga para não deixar prender Jesus. Então Pedro ele era o mais atirado. E ele era então aquele que teria perfil, sabe, amor, para pregar o evangelho no mundo todo, entrar nos lugares onde ninguém queria entrar. Tanto que Pedro, ele foi morto e crucificado de ponta cabeça. Sério? Sim, não tem isso na Bíblia, mas fatos históricos provam isso. Ele foi muito perseguido, porque Pedro ele era o mais atirado, então ele era corajoso, ele ia para frente, ele pregava, ele enfrentava todo mundo. Então, o que Jesus está falando? Ó, sobre ti edificarei a minha igreja. A Igreja Católica, anos depois, né, incentivada por Roma, 300 anos, 400 anos após a morte de Cristo, se apropria Roma, né, não a Igreja Católica ainda, a Igreja Romana, que servia a outros deuses. Jesus não era um deus romano ainda, nem Deus, o Deus dos judeus. Roma tinha outros deuses. Roma, então, decide trazer Jesus como um dos deuses oficiais, uma das religiões oficiais, e coloca depois, inclusive, como a principal. E o que é que a igreja romana faz? Pega a figura de Pedro, como ele era o líder dos discípulos, e coloca como líder da igreja romana. E aí diz assim, bom, como Pedro já morreu agora, quem é o substituto de Pedro? O substituto de Pedro é o Vieira Júnior, tá aqui. É a Vitória, no caso seriam só homens, né? E começa a inventar a figura do Papa, dizendo que esse Papa é o substituto de Pedro, que é a rocha da igreja, e sobre Pedro está fundada a igreja. Mas isso aconteceu 400 anos depois da morte de Cristo, com a morte, e Pedro já morto. Isso foi uma questão política inventada. Aqui, o que Jesus está falando é o seguinte, imagine que não existe igreja católica, não existe igreja nenhuma. Não existia igreja, existia Jesus. Jesus é uma ideia. Jesus é uma filosofia de vida. Jesus é um conceito. Jesus ele é uma forma de acreditar na vida e em Deus. Jesus está dizendo o seguinte, ó, sobre ti, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Só que a palavra igreja para Jesus nunca teve a ver com templo. Jesus nunca, até aqui, tudo que nós estamos lendo, nós não lemos nada Jesus falando. Ele falava de pão, mas o pão não era o pão. Ele falava de peixe, mas o peixe não era o peixe. Trigo, mas o trigo não era o trigo. Sempre ele falava por parábolas, para que a gente pudesse entender 3.000 anos depois, 2.000 anos depois, o que ele falou. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, Pedro, você vai ser importante para disseminar a palavra. Sobre ti edificarei a minha igreja, quer dizer assim, ó, através de ti, eu vou espalhar a minha palavra. Tanto que os dois maiores apóstolos que pregaram a palavra, Pedro e Paulo. Paulo foi, inclusive, se não tão mais importante, nossa, tão importante quanto Pedro. Os dois é que fizeram com que o cristianismo realmente se espalhasse. Inclusive na carta de Pedro, que ele diz que ouviu pela primeira vez que os discípulos estavam sendo chamados de cristãos. Não existia esse termo. Nós vamos ler mais pra frente. Então, é isso que Jesus está falando. Ó, você vai ser importante para disseminar a palavra. E talvez mais importante do que os outros. Mas não quer dizer que Pedro era aquele que detinha a autoridade, né? Que só ele iria fazer. Jesus está dando para ele uma autoridade de liderança sobre os discípulos, inclusive dizendo, olha, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar, vou te dar a chave do céu. Mas isso é dado para todos nós. E para Pedro ele está dando isso aqui também. Agora, não quer dizer que Pedro é o caminho
para Deus. Não, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Pedro tinha uma missão de evangelizar. Bom, e aí ele segue. Então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Jesus falou, não fica falando por aí não, que eu sou o Cristo, porque ele sabia que esse negócio ia dar problema. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, que eram uma das autoridades, e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ó, a primeira vez que ele fala, ó, tudo isso aqui está acontecendo, mas eu vou morrer. Eu vou sofrer e vou ressuscitar. Eu sabia que ia ressuscitar. Essa era a missão dele. Pedro, tomando de parte, Pedro de novo. Ele está falando para os 12. Pedro, pera, tá vendo por que Deus deu a missão para Pedro? Que falou assim, ó, você tem uma missão, vai usar essa energia. Pedro, sei lá, era um ansioso, um TDAH, sabe? Era um hiperativo. Sim. Então, ele já deu a missão, vai gastar essa energia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Ó, você tá vendo como as coisas são? Pedro já se sentiu, ô Jesus, e que é isso aí? Porque Jesus veio, ó, tua chave, tudo que você ligar, toma uma missão. E Pedro começou então, né? Deixa eu usar isso aqui. Olha só como a gente não pode confundir a figura de Pedro como um líder evangelizador com a figura do Papa, que é o cara que comanda tudo e através dele ele dita as regras. Não. Olha aqui. Pedro começou a repreendê-lo. Já se achou o Papa. Já se achou o líder, o dono do negócio. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, jamais, isso nós não vamos deixar acontecer, onde já se viu? Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Ou seja, o mesmo Pedro que tem a chave, o mesmo Pedro que tem a missão de ser a pedra, Jesus já dá uma chapuletada nele aqui, ó, falando assim, ó, baixa a sua bola, que eu te dei uma missão de evangelizar. Se você tentar comandar e tentar mandar e tentar controlar os mistérios de Deus, para trás de mim, Satanás, você não entende dos mistérios de Deus, mas só das coisas dos homens. Nossa. Forte, né? Uhum. Então, isso é o que acontece quando a gente tenta pegar um homem, uma figura, quando a gente tenta pegar qualquer ser humano e colocar assim, ó, a Vitória só tem que obedecer ao Vieira Júnior, que o Vieira Júnior é a pessoa que faz, que acontece, é ele quem manda na igreja. Jesus olha para essas pessoas e fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Uhum. Todo homem, ele pode ser uma ferramenta para inspirar o outro, para ensinar, como a gente está fazendo aqui, ó. Você está me ensinando, eu estou te ensinando a chegar a Deus. É essa a missão que Deus deu. Essa é a chave que Deus deu para Pedro e deu para mim, para você. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Sobre nós, né? Imagine que a gente tenha filhos um dia. Sobre nós, sobre essa pedra, a nossa igreja, as pessoas serão edificadas. Através dessa pedra, as pessoas desse vídeo estão sendo edificadas. Agora, se você chegar e falar assim, a partir de agora só eu sou o correto, só nós sabemos ler essa palavra, nós temos a grande verdade, porque nós descobrimos, para trás de mim, Satanás. Vocês não entendem das coisas de Deus, vocês entendem das coisas dos homens. Porque as coisas de Deus, elas são incognoscíveis. Não dá pra gente fechar. Deus, eu ouvi um podcast ontem que falava assim, Deus, ele é o ser mais impossível de se conhecer que existe. Quando a gente acha que conheceu, ele vem e muda. Muda o padrão. Sim. Deus abençoe. Até a próxima.